A paz do Senhor Jesus Cristo, amada igreja. Aqui quem nos fala é o Bispo João Paiva. Estamos aqui nessa manhã, uma manhã que antecede o final de 2023 para entrarmos no 2024. Todos nós temos uma expectativa, todos nós temos algo para poder querer, no 2024. E você já projetou como que está a agenda sua, como que está a sua organização? Porque o que eu venho dizer a você, que nesse 2023, o que não aconteceu, poderá acontecer se você mudar, se você projetar, se você se organizar, porque eu sempre costumo aconselhar o que eu faço. Coloque as suas necessidades do que você vai priorizar para 2024. O que não aconteceu, talvez você não se organizou, porque a palavra de Deus diz: se projetares alguma coisa, tu sairá bem. Mas para nós poder projetar, igreja, nós temos que priorizar. O que é priorizar? Você tem um projeto, o que você vai priorizar? Mateus 6,33, buscai o reino de Deus. Você vai priorizar Deus na sua vida. Se você priorizar Deus, Ele está o quê? Atento aos seus projetos, porque você está priorizando aquele que quer e tem o maior interesse em te abençoar, porque ele diz lá em Tiago 2 que ele não faz acepção de pessoas. Não, ele não faz acepção de pessoas. Ele não olha a cor, ele não olha a religiosidade, ele não olha para nada disso. Ele só olha a intenção do seu coração. Se você tem realmente uma necessidade, então prioriza Deus. Deus, ele vai fazer isso. Algo que você tanto precisa e necessita. Muitas coisas nós falamos: eu não consigo comprar uma casa própria. É impossível comprar uma casa própria. Sabe, igreja? Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Se você crê, verás a glória de Deus. Deus, ele está aqui para realizar o impossível na sua vida. Porque o possível, igreja, faça eu, faça você, todos nós façamos. Mas o impossível é para aquele que tem o dom, aquele que veio para nos salvar, veio para nos libertar. O maior interesse de Deus é ver você comendo o melhor dessa terra. Você talvez não goza de uma saúde, mas Ele levou sobre si todas as nossas necessidades, Ele levou todos nós as enfermidades, as nossas dores. Sabia, igreja? Ele levou sobre si. Ele já foi pregado na cruz por isso. Então você tem que priorizar Deus. Prioriza Deus na sua vida. Você vai ver, faça o teste, como eu digo, Salmo 34:8 diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Eu estou há 25 anos servindo a Deus. Enquanto eu lutava com as minhas forças, sempre trabalhei, sempre lutei, mas eu não priorizava Deus na minha vida. Para mim tudo estava normal, tudo normal. Até que um dia eu tive a necessidade de buscá-lo. E assim eu fiz. Foi a maior e a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E Deus priorizou eu na vida dele também. Então Deus quer priorizar, Ele quer priorizar. Então veja o que você está querendo para 2024. Esqueça 2023, praticamente se foi. Claro, se você ainda está priorizando Deus, Ele pode realizar entre hoje e amanhã. Igreja, porque Ele pode todas as coisas. Ele pode, Ele é Deus do impossível. O telefone pode tocar e vir uma resposta que você tanto espera. Alguém pode vir na sua casa. Deus, Ele cria várias situações. Assim,
Ele tem feito na vida de muitos. Ele colocou na minha vida e na sua vida uma prioridade, porque Ele nos fez um adorador. Ele nos fez para sermos o templo do Espírito Santo, onde Ele quer habitar a igreja. Só que Ele habita naquele que procura fazer o bem. Ele habita naquele que procura ser justo. Ele procura habitar naquele que não deseja maldade de ninguém. Ele habita naquele que é uma pessoa compassiva, uma pessoa que gosta de ajudar o próximo. É o que ele faz, é o que ele quer fazer, aonde ele quer estar. Na nossa presença, sim, mas priorizando as necessidades. Muitas coisas boas vêm da parte de Deus, para mim e para você, igreja. Eu quero que você, em 2024, faça o que você não fez em 2023. O que não aconteceu não foi por culpa de Deus, foi por nossa culpa mesma, porque nós não priorizamos Deus na nossa vida. Prioriza Deus. Ele é o Deus único. Sim, o Deus único. Aprenda isso. Não existe deuses. Existem deuses para tudo, mas Ele é o único. Aprenda isso. Ele não olha qual é a placa. Ele olha aonde Ele quer habitar, aonde Ele quer fazer a morada dele. E nós somos o templo do Espírito Santo. Prioriza Deus, mude, os comportamentos, as opiniões, deixa as críticas, para outras que querem e gostam de criticar, porque Deus, Ele vê lá do alto. A Bíblia diz que Ele está procurando os verdadeiros adoradores, os fiéis, para abençoar a igreja. Aquele que tem maldade, aquele que tem inveja, aquele que procura contenda, discussão, Então, você tem que entender que Deus, Ele prioriza a mim e a você. Mas se nós estiver fazendo aquilo que Ele gosta que nós façamos. Sabe, igreja, muitas coisas nos ensina quando nós procuramos conhecer a Deus. Ele disse: aleluia. Ele disse: se buscar-me-eis, me achareis, quando buscar-me-eis de todo o coração, e me deixarei ser achado de vós. Quando você busca mais, quando você se aproxima mais de Deus, a intimidade sua com Ele passa a ser mais próxima. A Bíblia diz que Daniel tinha o espírito excelente. Por quê? Porque ele buscava Deus 3 vezes ao dia, não importava o que ele estava fazendo, mas quando dava o seu horário, ele ia, dobrava o joelho e invocava o Criador. Ele invocava aquele que podia e pode mudar, transformar o nosso lar, a nossa vida. Ele pode fazer coisas tremendas, coisas impossíveis. Ele ainda hoje está nos dando a oportunidade. Eu nem sei quantos meses faz que eu não faço mais live aqui no TikTok. Eu já até nem lembro a data, mas Deus colocou no meu coração hoje para fazer essa live, porque Deus é que me comanda, Ele que diz, e eu digo sim, Senhor. Então tenha essa oportunidade de você ouvir essa mensagem. Eu não sei de que forma você está passando, eu não sei o que você está necessitado, mas Deus conhece o seu coração. Se você está aí, se você está ouvindo, porque Deus priorizou você. O maior interesseiro nesse mundo é Deus. Ele quer que você tenha um ano 2024 diferente. Sim, diferente. Muitos conquistaram muita coisa, mas a maior conquista nossa é conquistar a presença de Deus, conquistar a confiança desse Deus. E assim eu priorizei a Deus na minha vida, e muitas coisas Ele já mudou na minha vida. O meu modo de pensar, de falar, muitas coisas eu percebo que mudou na minha vida. Você tem que entender que nós não somos certos.
Sempre somos errados, mas quando nós deixamos Deus atentamente nos corrigir e nós atentamente ouvir a voz do Senhor, aquele que nos dá toda a direção, aquele que diz que dá ordem aos seus anjos a nosso respeito para nos proteger, para nos livrar. Sim, igreja. E onde você estiver, Ele coloca anjo na sua direita, anjo na sua esquerda. Aprenda isso. Nos meus 62 anos, se eu contar para você, a minha vida dá um filme. E olha lá se eu não entro no Guinness Book, nos Guinness Books, que fala, né? Então lá, e nunca Ele me abandonou. Muito pelo contrário. Sempre Ele tem me ajudado. Sempre Ele está ali me ajudando. Sempre Ele está ali me direcionando. Eu estou sempre atento ao que diz o Deus Todo-Poderoso. Nós temos 2 ouvidos, igreja. Bom dia, Josi, bom dia. Você aí que está ouvindo a mensagem, você que está chegando, que Deus abençoe a vida de vocês. Isso, vai aí curtindo. Eu nem sei como está agora o TikTok, como é que funciona. Faz muitos meses que eu não faço live, né? Faz muitos meses. Mudou muita coisa, né? Na vida muda tudo, né? Eu quero que Deus mude a minha vida, mude a sua, que você possa ter mais amor, né? Mais compreensão, mais paz, mais alegria, mais esperança, que nós possamos entender o porquê que acontece isso, acontece aquilo. Mas uma coisa eu vou dizer: Deus não perdeu o controle de nada, igreja. Não perdeu o controle de nada, nem do que está acontecendo, e nem da sua, e nem da minha vida. Por isso que devemos já, para que possamos, no ano 2024, vamos priorizar Deus na nossa vida, para que Ele possa estar sempre do nosso lado. Ele tem infinitos anjos para nos abençoar, serafins, querubins, arcanjo, sim, o anjo Miguel. Nós estamos aqui, igreja, como anjo do Senhor. Nós, pastores, bispos, somos anjo da igreja. Ele nos usa para poder abençoar, sim, abençoar a tua vida, para orientar, te dar uma direção. Talvez você está aí hoje, não sabia o que fazer, guardando uma resposta da parte de Deus, e Deus está aqui me usando para te dar algo que você precisa ouvir, algo que você precisa colocar, sim, colocar em prática. Ainda dá tempo de nós mudarmos muita coisa, quando nós colocamos prioridade, priorizando Deus na nossa vida, nós passamos a ser justos diante dos olhos de Deus. Ele diz que a oração de um justo pode muito o seu efeito. Sabe, igreja, como é bom servir a Deus, como é bom nós ganharmos a confiança desse Deus. E você que está aí, chegando, priorizando, ouvindo essa palavra, com certeza Deus está entrando na sua casa, Deus está aí tirando todo o empecilho, toda a barreira, tirando toda a inveja, todo o olho gordo. Você está priorizando agora esse momento maravilhoso, que Deus entra na sua vida, entra aí na sua casa, que Ele faça o que precisa ser feito. Ele conhece, Ele sabe o que está aí tribulando o seu caminho, Ele sabe o que está acontecendo na sua vida, Ele sabe tudo, Ele conhece todas as coisas, mas Ele está aqui nesse momento, igreja, falando comigo e falando com você, que você possa querer e conhecer mais a Deus, que você possa obedecer a palavra de Deus. Não deixe a sua Bíblia aberta numa página. Muitos deixam no Salmo 23, muitos deixam no Salmo 91. Ela não funciona dessa forma. Ela funciona quando você pega ela, porque ela é a comunicação de Deus. É a comunicação de Deus com você. Você tira aí alguns minutos e leia a palavra. Você pede para Deus a direção e Ele começa a falar com você. E você passa a ter gosto daquela leitura. Medita de dia e de noite na minha palavra, e você vai aprender de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e você encontrará gozo gozo e refrigério para a sua alma. Você tem que entender, amada igreja, que nós precisamos, sim, nós precisamos
priorizar Deus. Sempre estou falando aqui, priorizar. Priorizar é colocar Ele em primeiro lugar. Primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar, que você possa entender que nós colocando Deus em primeiro lugar, você vai estar separado para Ele. O que é separado? A palavra de Deus diz que santo, nós somos santos. O que é o santo? Santo significa separado para Deus. A Bíblia diz que nós somos a noiva, Ele é o noivo. Ele vai vir buscar a noiva. Como a noiva fica no seu dia do casamento, no dia de receber o noivo? Como? Ela fica toda ornamentada, toda beleza, toda... Está entendendo, igreja? Então nós temos que fazer a mesma coisa, porque a vinda de Jesus está próximo. Você não sabe a hora, o momento que Ele vai vir buscar. Ô bispo, está morrendo muita gente e esse povo não vai ver Deus. Deus voltou para ele, igreja. Quando morre uma pessoa, Jesus voltou para ele. Jesus, ele vem de duas formas. Hoje morrem muitas pessoas. Ele está vindo para essa pessoa. E vai vir o dia do arrebatamento. Sim, aí vai ser a reta final, aonde Ele vai vir buscar os seus escolhidos, a noiva. Você está vendo aí as guerras? Igreja, está vendo? Muita bombardeio. Você sabe, hoje você não pode andar na rua com o celular, você é sequestrado. Ontem eu vi um casal aposentado, os bandidos foram roubar ele. A primeira coisa que ele falou: eu não tenho dinheiro. O aposentado tem dinheiro? Ele não tem, mal dá para ele pagar os remédios. E mataram ele. Sabe por quê? Ele falou que não tinha dinheiro. Olha para você ver como as pessoas hoje estão frias. Perdeu o amor ao próximo, perderam o pudor. Está muito triste, igreja, muito triste. Feliz é você que prioriza Deus na sua vida. Ele protege você, os teus filhos, toda a sua família, os seus negócios. Ele protege. Ele é o socorro bem presente, igreja. Ele é o socorro bem presente. Prioriza Deus na sua vida. O Salmo 91 diz: aquele que habita na sombra do Onipotente, o Deus Todo-Poderoso, igreja. Nós temos que estar habitado na sombra desse grande Deus. As mãos dele nos protegem, a mão dele nos dá toda a condição de sermos, provido, provém. Ele é o Deus proverá, o Deus de já. Sim, você tem que entender que quando nós priorizamos Deus, as coisas mudam na nossa vida. Eu estou falando aqui de uma experiência, igreja. 25 anos que eu estou na presença de Deus. Quando eu deixei de ser cabeça dura, Deixei de ser cabeça dura. Passei a andar com Deus na minha luta, na minha dificuldade. Onde eu tive um infarte, em questão de 5 minutos, 2 vezes, o médico disse: você já estava morto, você já estava morto. O Deus que o Deus que te chamou, Ele te ama muito, porque a medicina não ia te salvar, mas Ele te salvou. Nunca mais eu tive problema, igreja. Você sabe por quê? Porque eu priorizei Deus. Eu sei o que é priorizar. Eu prego aquilo que eu vivo. Aquilo que eu vivo, daquilo que eu tenho certeza que funciona. Você tem que entender, nós só podemos aconselhar quando nós realmente vivemos a palavra. Viver a palavra de Deus, igreja, não é para qualquer um. De boca é fácil, quero ver de atitude, de caráter. Igreja, você tem que entender. Hoje nós temos as nossas lutas, porque ela é necessária. Para que a nossa fé ela venha a ser avivada, nós temos que ouvir a palavra de Deus. Ouve a palavra de Deus que a tua fé vai incendiar. Você vai estar com a fé inabalável. Nenhuma notícia ruim vai te entristecer, porque você sabe em qual é o Deus que você tem crido. Eu sei o Deus que eu creio, eu sei, eu posso dizer. Quando Deus, eu oro, eu faço a minha oração, entrego na mão de Deus, que Ele faça a vontade dEle, acontece, igreja. Eu tenho uma profecia na minha mão que Deus me deu, Isaías 55:11. Toda palavra que sair da boca do meu servo, ela se cumprirá, para que o meu nome venha a ser exaltado e glorificado. Eu não perco uma oração, igreja, não perco mesmo, porque Deus tem me atendido, Deus tem sido misericordioso, Deus tem sido compassivo, Deus tem sido longânimo na minha vida, e assim eu ensino aquilo que está realmente tendo resultado.
mas nós temos que servir a Deus de coração. A Bíblia diz que Deus diz que Saul, ele pecou uma vez só e Deus excluiu ele. Mas Davi, ele cometeu o adultério, ele foi homicida e Deus perdoou ele. Você sabe qual a diferença? Que Deus conhecia o coração de Davi. Ele se arrependeu de verdade e Saul não se arrependeu. Por isso que Deus tirou o reino dele. Sabe, igreja, quando Deus sabe, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele te perdoa. Ele sabe que somos pecadores. Ele diz que vinde como estás, mas não permaneça. Então nós temos que ter sinceridade. Deus sabe quando você pede perdão. Ele sabe quando você tem a sua segunda intenção. Ele conhece todas as coisas, igreja. Ele sabe. Então, o que eu quero dizer para você? Seja sincero naquilo que você faz, naquilo que você oferece diante de Deus. Porque lá está o livro da vida, o livro do bem e o livro do mal. Sabe, igreja, a Bíblia diz que todos verão a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. De que forma você está servindo a Deus? Muitos têm que tomar muito cuidado quando fala mal de pastor, mal de obreiro, mal de placa de igreja. Nós somos a igreja, nós temos que tomar muito cuidado. Ele não dá autoridade a ninguém para que venha julgar. Que o único que vai julgar nós chama-se Jesus Cristo. Hoje ele é nosso advogado. Amanhã, quando ele buscar a noiva, a igreja, ele será o justo juiz. Aí não tem mais como, aí está sacramentado. Eu quero dizer para você, vamos continuar buscando esse Deus. Deus, ele está aqui nessa live. Eu creio. Eu não sei se eu vou fazer mais live. Eu só faço quando Deus manda. Quando Ele manda. Eu não sou obcecado de estar nas redes sociais, mas porém eu tenho meu canal, Bispo João Paiva. Se você quiser entrar lá no meu canal, Bispo João Paiva, entra lá, digita Bispo João Paiva. Tem mais de 2.100 publicações. Eu procuro colocar aquilo que edifica a sua vida, aquilo que edifica a nossa vida. Nós temos que priorizar aquilo que vai nos edificar, não colocar coiseira, bobeira, que fica lá só para ganhar seguidores. Não, isso não leva ninguém para o céu. O que eu posso fazer? Estou lá com 425, já faz meses e meses que está nesse número, meses e meses. Eu não estou preocupado se vai crescer, se vai diminuir. O que eu estou fazendo é para alcançar as almas. Quem alcança as almas é Deus, não é o homem. O homem é o instrumento do Senhor. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Não é por grito e não é por berro. É pelo o poder do Espírito Santo. É na mansidão, é na paz, é do jeito de Deus. Às vezes nós queremos fazer de uma forma, não é dessa forma. A forma é do Senhor. Sim, é do Senhor. Muitos fazem bolos, tortas, na verdade, mas sempre tem uma pessoa que o dele é tremendo. Você quer repetir e tem aquele que faz, acaba estragando, não é verdade? Porque não era para ele fazer, não é a área dele. Sabe, igreja, nem todos os pastores vão conseguir o que querem. Só vai conseguir quando você deixar Deus trabalhar. É assim que funcionam as coisas. Porém, eu tenho lá 425 que me seguem. Quando me liberaram o canal, faz um ano e pouco que me liberaram. Estou com 425. Mas são os 425 que me seguem. É os 425 que gostam das minhas publicações. Está entendendo, amada igreja? É assim que funciona. Deus, ele é tremendo. Tudo que nós entregamos na mão do Senhor, Ele fará. A palavra de Deus diz assim: não ficais ansiosos por coisa nenhuma, igreja. Pelo que haver de comer, beber, vestir, tudo Ele providencia. Você já parou para imaginar os animais? Os animais? Você já parou para pensar? Eles não plantam, não semeiam, não cultivam, mas Deus providencia as pessoas para dar o alimento, dar água. Eles vêm aqui na minha casa, aqui no meu quintal, pedir onde eu vou morar, vários lugares. Sempre tem eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Deus, ele é tremendo, Ele me dá condições de comprar, cuidar dos animaizinhos da rua.
Eu tenho 3 na minha casa. Olha, eu tenho um velhinho aqui que está me gastando um monte, mas Deus me dá condições. Sabe por quê? Porque Ele diz, cuidai dos meus, que eu cuido dos seus. Ai, 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 ai. Quem consagrou, como, amada igreja, fica aqui meio complicado. A Assembleia de Deus, nação profética, que me consagrou, apóstolo, através do apóstolo como instrumento de Deus, ele me consagrou. Mas quem me deu a unção foi o Espírito Santo, igreja. Eu não pedi, eu nem sabia que ia ser consagrado a bispo. Eu nem sabia. Tudo aconteceu. E no mesmo dia que eu fui consagrado, eu não falei nada. Ele me chamou e perguntou da minha esposa. E a esposa, como está? Eu falei, está bem, graças a Deus. Ele falou, então comunique ela, porque convém o casal ser bispos. O casal. Entendeu, igreja? Eu não pedi para ele, já que o senhor vai consagrar eu, não tem como consagrar minha esposa. Não, está entendendo? Ela nem queria nada, ela nunca queria ser, está entendendo? Tudo que ela conseguiu, ela nunca queria ser pastora, missionária, não. Tudo foi conforme Deus. Por isso que eu estou aqui falando para vocês. Obrigado você aqui. Então, Deus quando Ele chama, Deus quando Ele escolhe, você não precisa ficar preocupado. Quem vai dar a consagração é Deus. A unção vem de Deus. Porém, Ele precisa que o homem, como Samuel consagrou, não é verdade, né? Então, Samuel foi na casa de Jessé e consagrou Davi, a rei. Quem sabia que aquele menino, lá no meio do mato, como diz o outro, né? Cuidando lá das ovelhas e tal, Deus mandou chamar ele. Ninguém ia sentar na mesa enquanto não chegasse. Porém, o seu pai, Jessé, escolheu os filhos maiores, né? E Deus falou, não é nenhum desses aí. Está entendendo? Então, ninguém compra unção. Mas a gente sabe que tem pessoas aí que unge o outro só para, né? Mas não é por esse lado, né? Então nós estamos aqui tranquilos, falando daquilo que Deus quer que nós falamos. Amém, igreja? Então eu quero desejar a você, pai, você mãe, você jovem, você pastor, pastora, missionária, missionário, diácono, diaconisa, presbítero, enfim, você que ama a palavra de Deus, você que tem contribuído com a obra de Deus. Talvez você nunca contribuiu. Se soubesse o que é contribuir com o reino de Deus, eu fosse você, não deixaria de contribuir. Eu aprendi e hoje eu não deixo de contribuir, porque não estou comprando unção, não estou comprando nada, mas é o que está no meu coração. A obra de Deus, ela precisa, igreja. Muitas obras precisam. Quantas igrejas fechando porque não consegue pagar aluguel. Muitas despesas. Pastores tiram do seu bolso, muitos falam ao contrário, né? Mas prioriza Deus na sua vida. Priorizar Deus é você pegar um pastor, uma pastora, porque são profetas. Abençoa um profeta para você ver. Abençoa um profeta, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. É assim que funciona. Você priorizar um pastor, uma pastora, não sei quem quer que Deus colocar no seu coração, e você abençoar ele. Porque o abençoado não é quem recebe, é aquele que dá. Dar-se-vos dá. Aí Deus vai abrir portas, janelas da sua vida. Deus quer fazer uma experiência na sua vida. Faça aí um desafio. Faz um desafio. Muitos que têm abençoado o meu ministério têm ligado para mim. Pastores têm abençoado o meu ministério, têm construído igreja. Igreja. Eu tenho várias situações que eu não gosto nem de falar assim dessa maneira, mas Deus está pedindo para mim falar. Eu creio que tem pessoas aqui que estão precisando de algo de Deus e Deus está te dando uma porta. Está te dando uma porta aí. Se você pegar essa aí, se liga, Deus está querendo abençoar alguém aí. Tem pessoas aqui que Deus quer abrir portas. Então, faça uma oferta, ajuda o pastor a fazer a obra de Deus. Eu preciso da ajuda, todos nós precisamos. Nós não somos o único que necessitamos. A obra de Deus, ela é muito carente, mas Deus levanta. Deus escolhe a dedo as pessoas
que Ele quer abençoar. Esses dias, sempre gosto de assistir aquele que passa no Facebook, o trabalho social. E ali, a pessoa, um milionário, um bilionário, vem ali com coisas insignificantes, dá algo para comer e algo que a pessoa não vai querer, mas cheio de dinheiro. E a pessoa prefere pegar comida, outro prefere pegar, até bebida ele faz, entendeu? E pouquíssimas pessoas, umas pessoas, prioriza aquilo que Deus selecionou. E aí no final, ele ganha bastante dinheiro, vamos dizer, e ganha até casa, carro, ajuda financeira. Por quê? Porque ele primeiro se lançou, se doou. Essa é uma das prioridades que você tem que aprender. Se doa para Deus. Se doa para a obra de Deus. Deixa o outro falar, deixa muitos falar. Mas quem vai ser abençoado vai ser você. Você vai passar de ser, como diz, né? O meu nome é João. É um João ninguém, vai passar a ser João alguém. Por quê? Quem imaginava que um dia eu ia ser bispo? Nem meus pais, nem minha família. Hoje, glória a Deus, meus filhos, tudo serve a Deus. Está entendendo? Hoje a minha esposa é bispa também. Então, olha, por quê? Porque eu priorizo a Deus. Lá no Salmo 100 ele está dizendo, lá do alto do céu ele inclina para a terra, procurando os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores, quem que é? Aqueles que não comentam, que não falam mal, aquele que prioriza ajudar, aquele que é tão abençoado que ele também quer abençoar alguém. Aquele que abençoa nunca vai faltar nada para ele. Não vai, igreja. Porque para mim nunca faltou nada. Não, nos meus momentos mais difíceis, Deus levantava pessoas, me trazia cesta básica, me trazia alimento, medicação. Nunca faltou nada para mim, igreja. Não, nunca. Mas também nunca agi de segunda intenção. Talvez você está perguntando, bispo, e o senhor ajuda alguém? Eu ajudo. O meu pastor auxiliar, ele está passando uma batalha. Eu tenho ajudado ele. Está entendendo? Eu ajudo. Só não gosto de ficar falando. Porque a palavra de Deus diz que quando você dá com a mão direita, a esquerda não precisa saber, né? Mas talvez, com certeza, tem alguém perguntando, será que você ajuda? Ajudo, com certeza. Senão eu não recebo bênção. Para mim receber e estou recebendo, porque eu ajudo, igreja. Ajudo. No outro ministério que eu estava, eu distribuí 25 cestas básicas. Eu ganhei as cestas. E eu distribuí, não fiquei com nenhuma para mim. Está entendendo? Então a gente tem que entender que para ser abençoado, primeiro, dar-se vos dá. Primeiro você tem que abençoar. Abençoa para você ver. Faz um projeto aí. Prioriza aí na sua vida. Abençoar o ministério. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver. Porque talvez você quer trocar de carro, quer comprar uma casa. Talvez você não consiga um trabalho. Talvez sua empresa está ali patinando. Não é verdade? Está na areia movediça. E você talvez está ali, né? Abre a mão. Você vai ver o que Deus vai fazer. Ele vai abrir as janelas do céu e vai derramar bênção na sua vida. Sabe, igreja, nós temos que entender uma coisa. Deus é maravilhoso quando nós se colocamos na presença dEle, quando nós colocamos à disposição da obra dEle. Não existe um investimento maravilhoso, você investir na obra de Deus. Investindo na obra de Deus, você está garantindo, você não está comprando salvação. Porque eu disse antes, Ele sabe a intenção do nosso coração. Muitos abençoa, mas a intenção dele é outra. Agora, muitos dá naturalmente, porque tem prazer, tem alegria. Porque aquele que é tocado pelo Espírito Santo, tudo muda na vida dele. Tudo muda. Ele entra na saúde, ele entra no impossível, ele entra onde o homem não pode. Onde o homem não pode. Eu, há 18 anos atrás, um chinês, eu ajudei ele das minhas formas, porque ele não sabe nem falar brasileiro, e ele montou um negócio para mim. Recentemente, eu tive que vir embora, porque Deus falou para mim vir embora. Porque Deus também não quer que a gente fique se apegado. Eu estou apegado à obra.
Mas tem pastores que é empresário, ele acaba se apegando à empresa e vai esquecendo da obra. E Deus me chamou foi para ser pastor de ovelhas, mas Ele me deu condições de ser um empresário. Hoje eu tenho minha casa própria, tenho meu carro, tenho minha família, tenho minha reserva. Hoje Ele cuida de mim e eu continuo fazendo a obra de Deus. Esse dia eu falei na igreja, eu poderia estar hoje, né, aposentado, recebendo dinheirinho, tranquilo. Não, mas não foi para isso que Deus chamou. Não foi para isso. Deus me chamou para ganhar almas. Deus me chamou para falar para as almas. Igreja, nós temos que entender uma coisa. Nada daqui eu vou levar. Não vou levar nada. Eu vou levar a minha salvação. E vou deixar o meu legado. Como Paulo diz, combati com bom combate. Guardei a fé, cerrei a minha carreira e guardei a fé. Não é verdade? Ainda estou combatendo o bom combate. Ainda não encerrei a minha carreira. Ainda não guardei a minha fé. Muito pelo contrário. Um dia eu vou guardar, mas eu vou deixar meu legado. A minha família eu ganho para Jesus sem precisar falar nada. Não preciso falar nada. Que tem que ir para a igreja, não. Eles me conhecem. Porque a luz que você tem ilumina as pessoas. Você vê na pessoa um brilho, a maneira de falar, o que sai, não é verdade? E aí você vai entendendo que a experiência é com Deus, porque, igreja, 25 anos na presença de Deus não é 25 dias não, igreja. Não é 25 meses, não. Hoje eu fico olhando assim, falo assim, Deus, o Senhor é maravilhoso, tremendo na minha vida. 25 anos, Pai, na Tua presença. Eu estudei os patriarcas da Bíblia. Muitos conseguiram a graça de Deus depois de 25, 15, 20 anos. Hoje eu posso dizer que eu também estou conseguindo a graça. Depois de 25 anos, uma experiência na presença de Deus, falar com a maior naturalidade, sem precisar se preocupar do que vai sair dos meus lábios, porque tudo que vai sair não vem do homem, vem de Deus. A vontade minha é falar quando Deus quer que eu falo. Quando Ele manda parar, eu paro. Sabe, igreja? Eu não fico preocupado quando eu vou pregar. Ai, que palavra, que mensagem. Não, eu faço a Santa Ceia na minha igreja, né? Na sede, eu que faço Santa Ceia. Deus me deu esse privilégio. Eu tenho a igreja que eu dirijo, eu faço no segundo domingo, e o primeiro domingo eu faço na sede, onde o pastor presidente me colocou lá. Falou, não, bispo, o senhor que vai fazer essa ceia, o senhor que vai ministrar, e para a honra e glória do Senhor Jesus, eu e a bispa, nós cuidamos da Santa Ceia. Então, o Senhor ali, Ele nos usa tremendamente. Então, quero que você entenda que Deus é Deus, e o homem é o homem. Amém, amada igreja? Que eu possa ter ajudado você nessa caminhada, que você possa, em 2024, pegar as coisas boas de Deus para a sua vida. Ainda dá tempo de nós mudar, ainda há tempo de nós conseguir a graça, a bondade e a misericórdia desse Deus. Então, que Deus possa entrar na tua vida, na tua família, que você possa ter um ano 2024, né? Na presença desse grande Deus, desfrutando dos frutos de Deus na sua vida. Que você possa ter a sua empresa cada dia mais crescida, você possa ter os seus filhos mais obedientes, você possa ter um lar, né, de paz, você possa ter um casamento abençoado, que você possa fazer a viagem do teu sonho, que você possa alcançar a graça desse Deus na sua vida, que você possa entender que a saúde de Deus na sua vida vai ser grande e tremenda. Então, é o que eu desejo a você aí do TikTok, e peço um presente de vocês. Segue o bispo, né? Segue, porque eu estou tentando crescer e não está sendo fácil aqui na rede. Estou com 6.500, parece, 6.400, quase 6.500. Vamos lá arredondar. Né? Diz que tem que ter 10 mil, mas está difícil chegar nesses 10 mil. E igual modo lá também no YouTube, né? Me apresentei lá, vai lá no YouTube, digita lá Bispo João Paiva, faz a sua inscrição. Me abençoe esse final de ano com a tua inscrição, faça crescer a rede do bispo. Isso é evangelizar, você sabia? Você fazer com que a rede, o canal do YouTube do Bispo João Paiva, cresce. Sim, cresce. E assim nós estamos evangelizando junto.
Muitos têm que entender que você é feito de uma forma. Às vezes você pensa que você não está ajudando, mas você está ajudando. Cada um ajuda daquilo que Deus coloca no seu coração. Vamos priorizar sempre a obra de Deus. Amém? Vou aqui fazer uma oração para que Deus possa alcançar a sua vida, o seu lar, as suas necessidades, que Ele possa priorizar muitas coisas na sua vida. Querido Deus, amado Pai, o Senhor, Pai Deus, é soberano sobre tudo e sobre todos. Obrigado, Senhor Deus, ricamente por essa oportunidade que o Senhor me trouxe aqui, Senhor Deus, nesse canal, nessa rede social, aonde, Pai, eu estou usando o YouTube, Facebook, aonde estou no Instagram, aqui no TikTok, que o Senhor possa, Senhor Deus, maravilhar, que o Senhor possa entrar nesse lar, que o Senhor possa entrar nessa saúde, que o Senhor possa entrar com providência, trazer existência que não existe aos nossos olhos, que o Senhor possa, aricanta, maiacanta, alamacaia, labachur, lamanaia, que o Senhor possa, Senhor Deus, entrar nesse lar, meu Pai, que Ele possa ter, Senhor Deus, uma mesa farta, que Ele possa, Senhor Deus, comemorar um 2024, meu Pai, que Ele possa, Senhor Deus, entender o chamado, que Ele possa priorizar o Senhor, Pai, como o primeiro reino, Pai querido, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a Ti mesmo. Venha mesmo, Senhor Deus, atingir esse lar, Pai, da direita, da esquerda, do bairro, da cidade, de onde é que esteja, meu Pai. Se tem alguém na UTI, na CTI, Pai, socorre, Pai. Se tem alguém no presídio, sim, meu Pai. Se tem alguém lá, Pai, lá, Pai querido, injustiçado, se tem alguém lá, meu Pai, arrependido, que o Senhor envia, Pai, anjos do Senhor lá, meu Pai, que eles possam, Pai, ser tocados, Senhor Deus, que eles possam aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador, Pai. Entra mesmo, Pai querido, nessa vida, Pai, se tem algum casamento, Pai querido, Pai amado, com momentos difíceis, Pai, que o Senhor entra ali, Pai, com a Tua mansidão, Pai, com a Tua longanimidade, entra ali, Senhor Deus, dando sabedoria e entendimento, entra ali, Pai, dá paz, Senhor Deus, que eles possam, Senhor Deus, entender que a descompatibilidade de casal, Pai, existe, mas que eles possam, sim, Pai, entrar com respeito, o marido respeitar a esposa respeitar o marido, meu Pai, e assim vice-versa, os filhos honrar pai e mãe. Pai querido, Pai amado, que nós possamos estar, Senhor Deus, maravilhado, que nós possamos, Pai, ter um país, Senhor, dominado por Ti, Pai, pela presença do Teu Espírito. Pai querido, dá sabedoria, Pai, ao presidente, não é, Pai querido, partido, mas sim porque ele é o presidente, meu Pai, que o Senhor prepara uma nação, Pai, unida, meu Pai. Entra lá, Senhor Deus, em Israel, meu Pai, termina com aquela guerra lá, meu Pai, entra lá, Pai, na Rússia, na Ucrânia, Pai, termina também, Pai, aquela guerra, Pai. Senhor, o Senhor pode quebrantar o coração daqueles homens, meu Pai. Sim, Pai, prioriza mesmo, Senhor Deus, a Tua santidade na vida daqueles que estão lá famintos, Pai, estão lá, Senhor Deus, passando, Senhor Deus, momentos terríveis, meu Pai, mas eu creio, Pai querido, que cada um, Pai, tem sim, Pai, o Teu comando, o Teu mando, meu Pai. Sim, Pai, obrigado por tudo, sou grato por estar na Tua presença, Senhor Deus, obrigado por o Senhor estar me usando, meu Pai, obrigado por ser o instrumento verdadeiro, sincero na Tua obra, meu Pai, obrigado porque o Senhor me colocou um coração, Pai, segundo o coração de Davi. Assim nós temos que ter, Pai, o segundo coração do Senhor, meu Pai. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos deu, Pai querido, o menino Jesus, Pai, e que na qual, Senhor Deus, ele foi na cruz, Pai. Lá, Senhor Deus, ele levou sobre ele todas as nossas enfermidades, levou nossas dores. Ali, Senhor Deus, ele não era pecador, meu Pai, mas ele levou sobre si os nossos pecados, meu Pai. Então, Pai, eu sou muito grato porque Tu deste o Seu único Filho para nos salvar. Pai, obrigado, gratidão pelo ano 2023. Eu superei, meu Pai, eu superei o momento mais difícil da minha vida em 2023. Porém, o Senhor alegrou a minha alma, meu Pai, aonde eu estava no fundo do poço, meu Pai, aonde eu estava numa situação difícil, ali eu perdi a morte, foi várias vezes, mas o Senhor, Pai, mostrou que o Senhor é comigo, meu Pai. O Senhor não permitiu Satanás tocar na minha alma, meu Pai. Oh, Senhor Deus, eu sou grato, Pai querido, por um momento maravilhoso.
Sou grato mesmo, Senhor Deus, pela tua misericórdia, Pai. Que o Senhor possa me usar, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor Deus, contemplar a beleza da tua santidade na minha vida, Pai. Eu não sou nada, o Senhor é tudo, meu Pai. Sim, Pai querido, Pai amado, se tem alguém que precisa da tua misericórdia, Pai, da tua ajuda, Senhor Deus, entra mesmo com providência, Senhor Deus. Faça, Senhor Deus, ele sentir a tua presença, Pai. Haja mesmo tremendamente, Senhor Deus, nesse momento, Pai, porque o Senhor, Pai, que dá ordem a teus anjos a nosso respeito, Pai querido. O Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje, para todos sempre. O Senhor está em todos os lugares, meu Pai. Tu és onipotente, cheio de poder, onisciente, cheio de justiça, Pai. Tu és, Pai querido, Senhor Deus, o Senhor é tudo, meu Pai. Senhor Deus, Tu és onipresente, está em todos os lugares, Senhor Deus. O Senhor tem controle do céu e da terra, do mar, naquele que tudo existe, veio das Tuas mãos, meu Pai. Eu Te amo, eu Te adoro, eu Te louvo, eu Te glorifico, eu Te exalto, Pai querido, para a Tua honra e para a Tua glória, meu Pai. Eu sempre peço uma coisa ao Senhor, Pai, que eu possa habitar na Sua casa todos os dias da minha vida, Senhor Deus. Cuida da minha família, dos meus filhos, dos meus netos, Pai, do meu pai, da minha família geral, meu Pai, a família, Senhor Deus, heróis da fé, meu Pai, o ministério na qual eu estou hoje, meu Pai, amando a Teu comando. Cuida daqueles, Pai, que me amam, porque eu amo todos eles em Cristo Jesus. Amada igreja, tenha na presença de Deus um feliz 2024. Fique todos na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz, não só hoje, amanhã e para todo sempre. Jesus te ama e o bispo João Paiva também. Amém? Todos ficam na graça desse grande Deus. Amém?